Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências e antes de darmos início ao quarto volume, recebem um abraço mais que especial, Bianca e Diego. Recebem, meus amores, que é de coração. Universo e Sistema Solar. O universo, meus amores, é imenso e complexo, né? Vocês vão conferir algumas de suas características aí. O universo possui bilhões de galáxias, né? Composta por planetas, asteroides, estrelas, cometas, satélites naturais, poeira cósmica, entre outros corpos celestes. Então existe uma grande quantidade de estrelas no universo, com diferentes tamanhos, né? As estrelas são corpos que apresentam o quê? Luminosidade por realizarem várias reações termonucleares em seu interior, havendo o quê? Uma liberação de energia, certo? E apesar dos avanços tecnológicos, né? E essas diversas pesquisas realizadas por astrônomos e astrofísicos sobre o universo, ainda não é possível afirmar a sua dimensão, em virtude de sua grande extensão e complexidade, tá bom? Existem diversas galáxias no universo, sendo que uma delas é a Via Láctea, onde está localizado o Sistema Solar, tá bom, meus queridos? O Sistema Solar nada mais é do que um conjunto de corpos aí que giram em torno de uma estrela principal, que é o Sol, certo? Muito bem. Então, meus amores, os planetas que compõem o Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? E o Plutão, durante décadas foi considerado um planeta do Sistema Solar. Porém, ali no ano de 2006, a União Astronômica Internacional classificou esse corpo celeste como um planeta o quê? Anão, certo? E a Terra é o terceiro planeta a partir do Sol e possui apenas um satélite natural. E a Lua, localizada a cerca de 380 mil quilômetros de distância do nosso planeta, certo? Então a astronomia é o que, meus amores? É a mais antiga das ciências e surgiu a partir das observações dos astros. E ela estuda o universo e os fenômenos que nele ocorrem, sendo considerada por muitos estudiosos a mais antiga das ciências, né? E a fonte de conhecimentos e questionamentos para o surgimento dos demais saberes, certo? Então a astronomia é a ciência que estuda o universo, desde a sua origem e a formação aos astros que o compõem e os fenômenos que nele o que ocorrem, tá bom, meus queridos? Então originou-se a partir da observação dos astros e de seu efeito no cotidiano do ser humano. Que desde a pré-história vem o que? Utilizando o conhecimento astronômico, tá? Acumulado aí durante o tempo para desenvolver atividades humanas, certo? E no início, o conhecimento astronômico ele estava o quê? Baseado essencialmente na observação dos astros e fenômenos visíveis a olho nu, né? Que é o Sol, a Lua, o dia, a noite, as marés, as fases da Lua e etc. E se misturavam aí ao senso comum, a religião e as lendas, uma vez que vários povos acreditavam que esses astros eram deuses e que os fenômenos originados por eles dependiam do seu humor ou vontade, certo? Então assim, chineses, egípcios, assírios e babilônicos já observavam o espaço para determinar a contagem do tempo. Eles utilizavam o Sol e a Lua para elaborar os seus calendários, definir melhor período para o plantio e colheita e para se localizar no espaço, certo? Muito bem. Então vocês vão responder a atividade aí das páginas 7 e 8, certo? Agora aí, nas unidades astronômicas, a astronomia utiliza o quê? As unidades de medida de acordo com a sua necessidade, certo, meus queridos? E essas unidades aí são denominadas de quê? De unidades astronômicas. E as medidas de distância são feitas em quê? Em nosso cotidiano, de acordo com a nossa necessidade. E elas são expressas principalmente em centímetros, metros e quilômetros, tá? A distância entre duas cidades, por exemplo,
é medida convenientemente em quilômetros. Imagine aí que em vez de dizermos que uma cidade A até outra cidade B a 150 quilômetros de distância, falássemos que há 15 mil centímetros. O número ficaria muito grande, não é mesmo? Pois é, da mesma forma que utilizamos aí as unidades de medida da maneira mais conveniente para nós, certo? A astronomia também usa unidades de medida, de acordo com a sua necessidade, certo? Como o universo é imenso, as medidas feitas em quilômetros geram na maioria das vezes o quê? Números muito grandes, correto? Então, aí temos 3 unidades de distância utilizada na astronomia. Quais são elas? O ano-luz, tá? O ano-luz é geralmente visto como unidade de tempo, mas a definição mostra o quê? Que essa é uma unidade de distância, certo? Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo do tempo, no tempo de um ano, certo? Aí a unidade astronômica é a segunda, certo? Que a chamada unidade astronômica é utilizada para quê? Para distância dentro do sistema solar e corresponde à distância média da Terra ao Sol. A definição dessa unidade aí teve por parâmetros conceito da gravitação newtoniana, certo? E foi determinada a partir de experimentos e sistema de referência. Já o terceiro é o parsec, tá? A paralaxe é o quê? O deslocamento aparente de um objeto visto por 2 observadores diferentes. Esse deslocamento é proporcional ao ângulo que existe, certo? Ali entre as linhas que ligam o objeto observado aos observadores. Um parsec corresponde à distância referente à paralaxe de 1 segundo, certo? Qual é o maior corpo celeste aí do sistema solar? Aí apresentando como uma estrela de coloração amarela. Qual que vocês acham que é? Então, a região central do Sol ela é denominada como núcleo solar e tem temperatura de aproximadamente 15 milhões de graus Celsius, isso mesmo. E a sua pressão é cerca de 250 bilhões de vezes maior do que a pressão atmosférica da Terra. Certo? Os planetas, eles são o quê? Corpos celestes que não têm luz ou calor, tá? Por eles obterem o quê? Obstarem o quê? Em torno de uma estrela ou resíduo final de uma estrela, certo? E já os satélites aí naturais, eles também são denominados luas, né? Que são corpos celestes que apresentam órbita definida em torno o quê? De um corpo. Então a Lua é um satélite o quê? Natural da Terra, tá? E os asteroides, eles orbitam ao redor do Sol e são constituídos de quê? De materiais rochosos e metálicos. Então, vocês vão ler aí, tá? A curiosidade da página 14 e vão fazer essa experiência, certo? Que tem como objetivo o quê? Comparar o tamanho do Sol em relação aos 8 planetas do sistema solar, certo? E o Plutão também. Daí vocês vão responder essa conclusão, certo? Vão ler aí essa curiosidade da página 16 e vão fazer aí, tá bom? E essa curiosidade termina onde? Na página de número 17, certo? Agora nós vamos falar o que? Da localização do sistema solar no universo. Assim de forma resumida, igual eu venho falado, certo? Então aí, vamos lá. O sistema solar, ele está localizado aonde? Na galáxia, né? Na Via Láctea. E consiste no conjunto de planetas, tá? Planetanões e diversos outros astros do que? Do universo, como asteroides, meteoros, cometas, satélites, entre outros, certo? O Sol, ela é o que? A estrela central ali desse sistema, exercendo o que? Um intenso domínio gravitacional sobre os demais corpos celestes. Então, o que são galáxias aí? Segundo a astronomia, a palavra galáxia é utilizada para representar
representar o quê? Um conjunto de bilhões de estrelas e planetas, além de gás e poeira, unidos o quê? Gravitacionalmente, certo? E orbitando em torno de determinado centro. Então, existem aí 3 classes de galáxias, de acordo com a classificação de Hubble, certo? Temos aí as espirais barradas e as elípticas, tá? As quais têm forma o quê? Regular. Já que tem aí formatos indefinidos, são classificados como galáxias irregulares, certo, meus amores? Então, a Via Láctea é o quê? Uma galáxia do tipo espiral e apresenta o quê? Braços, certo? Que se estende na região central e se enrola formando o quê? Um espiral, correto? Agora vocês vão responder aí a página 20 e 21. E nós vamos ver o ciclo evolutivo do Sol e a evolução estelar, tá? Quando observamos aí o céu à noite, com sua imensidão de estrelas, dificilmente nos damos conta de que elas nem sempre estiveram lá, certo? De maneira poética e não científica, dizemos aí que as estrelas têm um ciclo de vida e pode-se dizer assim que elas nascem, crescem e finalmente o que? Morrem. Isso mesmo, meus amores. Então, para uma estrela nascer, é necessário que o núcleo denso da nuvem de gás e poeira colapse, formando o quê? A protoestrela, certo? Muito bem. Visivelmente, as estrelas apresentam o quê? Cores diferentes, certo? E essa característica serve como um método de classificação, por meio que da cor, e é possível descobrir, por exemplo, sua temperatura. Tá bom? Quando classificamos as estrelas, utilizamos as cores, estabelecendo o que? 7 classes, certo? A classe O, a classe B, a classe A, classe F, classe G, classe K e classe M. Sendo assim, a classe O tem cor azul e são muito raras, e a maior parte da radiação emitida está situada na região da ultravioleta, tá bom? Do ultravioleta. Então, a classe B tem a cor o quê? Azul branca, e ela tem alta luminosidade, certo? A classe A tem cor branca e elas representam o quê? A maioria das estrelas vistas a olho nu lá no céu, certo, meus queridos? Agora, a classe F, ela tem o quê? Cor branca e sua temperatura varia aí entre 6.000 K e 7.500 K, certo? As estrelas da classe G têm a cor amarela e são estrelas com temperatura entre 5.200 K e 6.000 K. Perfeito, meus amores? Então, aí as estrelas aí da classe K tem a cor o quê? Laranja e são gigantes, super gigantes, correto? E as estrelas aí da classe M tem a cor vermelha e são as mais numerosas no céu. Nessa classe enquadra-se o quê? Certo? Todas as estrelas o quê? Anãs vermelhas e a maioria das gigantes e supergigantes também, tá bom? Já aí o ciclo de vida das estrelas podem variar entre milhares e bilhões de anos, né? Tanto tempo, né? Quanto o ciclo de vida delas tem ligado o quê? Ligação o quê? Direta com a massa, tá bom? Por isso relaciona-se o quê? A massa do Sol com a massa de outras estrelas, certo? Agora vocês vão fazer o quê? A leitura desse capítulo para vocês responderem, tá? Essas páginas, certo, meus amores? As páginas aí de número 28, 29, 30, 31 e 32. Então, leiam com bastante atenção. Qualquer coisa pode me procurar, tá bom? Para tirar alguma dúvida. Bons estudos e até a próxima aula. Beijo no coração.